Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro anuncia deputado Fábio Faria para o novo Ministério das Comunicações. As regras para a reabertura dos shoppings no Rio e em São Paulo nesta quinta-feira. Policial envolvido na morte de segurança negro nos Estados Unidos deixa a prisão depois de pagar fiança de quase 4 milhões de reais. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A partir desta quinta, os shoppings vão reabrir em São Paulo. Quem tem os detalhes de como isso vai funcionar é a Tainá Falcão. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, os shoppings estão autorizados a funcionar, mas de 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, também num horário alternativo das 6 às 10 da manhã. Mas para isso acontecer foi preciso aprovar um protocolo de segurança pela Prefeitura com algumas medidas para evitar a contaminação. Por exemplo, os clientes e funcionários vão ser obrigados a usar máscaras. Quando chegarem na porta do shopping, vão ter que checar a temperatura. O cliente também não vai poder mais provar roupa dentro da loja, nem a praça de alimentação vai funcionar. Giovana. Tudo com muito cuidado. Obrigada, Tainá. Ainda neste assunto, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que os shoppings da cidade vão poder reabrir nesta quinta-feira. Boa noite, Marcos Marinho. O que levou o prefeito a tomar essa decisão? Boa noite, Giovana. De acordo com a Prefeitura, foi a redução da curva de contágio do coronavírus e também a oferta de leitos maior do que a demanda. Só que os shoppings vão funcionar com algumas restrições. Só 1/3 da capacidade dos estacionamentos poderá ser utilizada. Lanchonetes e restaurantes vão continuar fechados para o consumo no local. O distanciamento de 2 metros entre as pessoas deverá ser mantido. E haverá testagem da temperatura dos frequentadores na entrada dos estabelecimentos. O horário de funcionamento dos shoppings também será reduzido, agora de meio-dia até às 8 da noite. Os shoppings que desrespeitarem essas medidas poderão ser fechados. Giovana. Marcos, obrigada pelas suas informações. E a Associação dos Lojistas de Shoppings acredita que metade dos consumidores já vão voltar nesta quinta-feira. A gente acredita que vai ter um movimento de 50% em relação antes da pandemia. Você tem um pouquinho de demanda retraída, então as pessoas vão às compras de uma certa forma, nada de exagerado, nada de muita loucura, até porque você tem uma limitação de horário e a gente tem expectativa de vender 20% a mais do que tem sido vendido nos outros empreendimentos que estão abertos há mais de 30 dias. Já as agências bancárias de todo o país não vão reabrir nesta quinta-feira por causa do feriado de Corpus Christi. A Federação Brasileira de Bancos informou que o atendimento vai ser suspenso mesmo nas cidades que anteciparam o feriado por causa da pandemia, como foi o caso de São Paulo, por exemplo. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à noite a recriação do Ministério das Comunicações. Então a gente vai até Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. O novo ministro será o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, que está no 4º mandato na Câmara dos Deputados e é integrante do grupo de partidos conhecido como Centrão. Como parlamentar, foi autor de vários projetos de lei de proteção à criança e ao adolescente, de classificação etária em conteúdo direcionado às crianças na internet, também o que determina campanhas educativas contra a pedofilia exibidas em salas de cinema e voos domésticos. Fábio Faria é genro do empresário Silvio Santos. O presidente Bolsonaro anunciou a recriação do ministério numa rede social. A nova pasta foi oficializada por uma medida provisória e será desmembrada do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandada pelo astronauta Marcos Pontes. Agora, são 23 pastas ministeriais na esplanada e, segundo o governo, as despesas não terão aumento.
A Secretaria Especial de Comunicação Social foi extinta e teve as competências incorporadas ao novo ministério. Giovana. Obrigada por enquanto, Fara, até daqui a pouco. E vamos aos números, então, da pandemia do coronavírus no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. São 772.416 casos da doença que foram notificados e são 39.680 pessoas que morreram. Os últimos registros nas 24 horas foram 1.274. Agora a gente fala dos recuperados. São 325.395 recuperados até agora e em acompanhamento estão 407.341 pacientes. Bom, a Fundação Oswaldo Cruz desenvolve uma possível vacina brasileira contra o coronavírus. A vacina é produzida com partes do vírus separadas em laboratório. Durante a pesquisa, os cientistas desenvolveram antígenos capazes de criar anticorpos para a defesa contra a Covid-19. O antivírus agora vai para a fase de testes em animais e antes de poder ser testada em humanos. Mas a Fiocruz já adiantou que, mesmo sendo aprovada, a vacina não vai ficar pronta antes de 2022. E Campinas, no interior de São Paulo, atingiu 100% de ocupação dos leitos públicos de UTI por pacientes da Covid-19. Quem traz todos os detalhes é a Júlia Zampieri. Boa noite, Júlia. Boa noite, Giovana. Os 119 leitos de UTI reservados à Covid-19 nos hospitais municipais de Campinas estão ocupados. É a primeira vez que isso ocorre durante a pandemia na cidade. Diante desse cenário, a Prefeitura informou que hoje foram liberados mais 18 leitos de UTI para a Covid-19 no hospital de campanha. Campinas está na fase laranja do plano de relaxamento da quarentena. Mas com essa ocupação nos leitos, a região pode voltar para a fase vermelha em 7 dias, se não houver melhora nos indicadores da Covid-19. Giovana. Obrigada. Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quarta-feira a marca de 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Os dados foram levantados pelo jornal The New York Times e a agência de notícia Reuters. A marca foi registrada 43 dias depois de atingir 1 milhão de doentes. Além disso, o país já reportou mais de 112 mil mortes. 20 estados norte-americanos ainda apresentam um aumento do número de casos. E o governo federal acelera os processos de desestatização. Então a gente volta a falar com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Oi, Giovana, essa informação foi divulgada em coletiva no Palácio do Planalto. É uma forma do governo tentar arrecadar mais e gastar menos depois desse aumento nas contas públicas provocado pela pandemia do novo coronavírus. As concessões e privatizações serão o carro-chefe da retomada da economia brasileira, segundo a equipe econômica. Estão previstos arrendamentos portuários, de rodovias e também licitações em 2 aeroportos. Há ainda projetos nas áreas de energia, meio ambiente, mobilidade urbana e comunicações. No setor de turismo, a ideia da equipe econômica é uma parceria no uso de imóveis da União que funcionam atualmente como pontos turísticos em diversas regiões. A equipe econômica acredita que essas medidas poderão contribuir com a geração de empregos no país. Giovana. Obrigada por enquanto, Fara. Até daqui a pouco. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira que a mudança de Minas pode julgar os crimes que aconteceram com o rompimento da barragem de Brumadinho. Luiz Casoni, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A ação correu após o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, alegar conflito de competência. A ideia era levar o julgamento da Justiça Estadual para a Federal. Fábio foi um dos 16 indiciados por 270 crimes contra a vida, além de crimes ambientais na tragédia. O ministro relator do caso, Ribeiro Dantas, defendeu que os crimes já foram denunciados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir das investigações feitas pelo Ministério Público do Estado e pela Polícia Civil. E por isso, o caso deve ficar com a Justiça do Estado. Em 25 de janeiro do ano passado, a barragem de Brumadinho se rompeu e deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. Giovana. Obrigada, Luiz. Boa noite para você.
E um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus é a produção de motocicletas. A queda no Brasil foi de 85,5% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram produzidas apenas 14.600 motos contra mais de 100 mil em maio do ano passado, em 2019. O Tribunal de Contas da União decidiu fazer uma auditoria nos gastos com o cartão corporativo da presidência. Então, mais uma vez, a gente fala com Luiz Fara Monteiro. Como foi a decisão do TCU, Fara? Olha, Giovana, por unanimidade, os ministros do TCU decidiram instaurar uma auditoria para analisar a legalidade desses gastos. Mas a decisão sobre a possibilidade de tornar esses gastos de conhecimento público foi adiada pelo relator ministro Vital do Rego. O processo vai correr em sigilo, porque alguns gastos envolvem questões de segurança nacional. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, justificou parte dos gastos com os custos da viagem de jatos da Força Aérea Brasileira à China para repatriar brasileiros no início da pandemia do coronavírus. Giovana. Obrigada, Fara, por todas as suas atualizações. Uma boa noite para você. Nos Estados Unidos, um dos ex-policiais envolvidos na abordagem que acabou com a morte do segurança George Floyd foi solto após pagar fiança. Thomas Lane, de 37 anos, pagou mais de 3.700.000 para responder em liberdade. Ele é acusado de ser cúmplice de Derek Chauvin, agente que foi flagrado pressionando o pescoço de Floyd com o joelho. O ex-policial recebeu um desconto de mais de R$1 milhão e já concordou em cumprir algumas condições, como não portar arma de fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retomada dos comícios para a eleição do fim do ano. O primeiro evento ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em Oklahoma. Também já há comícios agendados para os estados da Flórida, Texas e Arizona. Carolina do Norte deveria receber a convenção nacional do Partido Republicano, mas por conta das medidas de distanciamento social, Trump disse que um novo local está sendo estudado. E o Banco Central norte-americano divulgou nesta quarta-feira as projeções para a economia dos Estados Unidos para este ano. Quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. O Federal Reserve prevê uma queda de 6,5% no PIB 2020 em relação ao ano passado. Por outro lado, para 2021, as estimativas são mais otimistas, alta de 5%. O órgão também anunciou que vai manter a taxa de juros próxima a zero para estimular a economia e assim deve se manter até 2022, pelo menos. A taxa de desemprego está prevista para fechar o ano em pouco mais de 9%, ou seja, 4 pontos percentuais a menos do que agora. Após a divulgação dos dados pelo Federal Reserve, os preços do petróleo fecharam em alta por aqui. O estoque do combustível também atingiu o maior nível da história após o governo anunciar a compra de mais de 5 milhões de barris. Eu volto com você, Giovana. Bom, e o mercado financeiro aqui no Brasil reagiu ao anúncio da previsão de queda na economia americana neste ano. O dólar fechou o dia em alta de quase 1%, vendido a R$ 4,93. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,13%, acima dos 94 mil pontos. Após 3 meses sem jogos, a principal liga de futebol dos Estados Unidos anunciou a retomada das partidas no dia 8 de julho. A Major League Soccer vai ser realizada sem público nos complexos esportivos da Disney, em Orlando, na Flórida. O evento ganhou um formato novo, semelhante a uma Copa do Mundo. A grande final vai ser no dia 11 de agosto e o vencedor vai ganhar uma vaga para disputar o torneio do continente norte-americano. Aqui em São Paulo, a Federação de Futebol vai se reunir nesta quinta-feira com a Prefeitura para discutir a retomada dos clubes aos treinamentos. O Campeonato Paulista está parado desde o dia 16 de março. Nesta quinta-feira, a Federação fez uma conferência virtual com os representantes dos clubes para definir os próximos passos. A ideia é que os testes com os jogadores comecem no dia 15 de junho. E os Jogos Olímpicos de Tóquio, que já foram transferidos para 2021, ainda vão ser simplificados por causa da pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar então com a correspondente Cíntia Godoy. Oi, Cíntia, boa tarde. Oi, Giovana, boa noite para vocês.
Olha, mais de 200 ideias foram reunidas para tentar diminuir o impacto econômico do adiamento da Olimpíada. A redução de gastos também irá impactar no visual dos Jogos. Inclusive, o tamanho das cerimônias de abertura e encerramento deve ser alterado. O cancelamento da maior competição esportiva do mundo também não está descartado. Os organizadores devem decidir até março do ano que vem se a competição será viável. Atualmente, estrangeiros de 111 países estão proibidos de entrar no Japão por causa do coronavírus. A governadora de Tóquio não descartou que seja necessário um período de quarentena para atletas e torcedores. Giovana. Vamos aguardar. Obrigada, Cíntia. E o Reino Unido anunciou novas regras de redução do isolamento social. A partir deste sábado, pessoas que vivem sozinhas ou com filhos menores de 18 anos vão poder se encontrar com outros familiares. Segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, a permissão foi dada para evitar a solidão de adultos solteiros. A quarentena no país entra na 12ª semana. Na Bélgica, uma roda gigante voltou a girar depois de 3 meses fechada. A roda de 55 metros de altura, com vista para a cidade de Bruxelas, é o primeiro passeio para muitos desde o início da quarentena. Uma paisagem deslumbrante para limpar a mente em época de pandemia, não é mesmo? E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.